sou a Alexandra. Eu sou a Dulce. Eu sou a Amora. E esse é o Papo Entre Pepecas. Somos trabalhadoras da saúde da mulher, sim, mas antes somos apaixonadas pelo universo feminino. E aqui a gente vai conversar não somente sobre assuntos médicos ou cuidados de saúde feminina, mas sobre qualquer assunto que interesse a quem tem pepeca ou quem se interessa por pepeca, não? Sim. Tudo isso com muita risada, sem tabu, sem limite, com muitos vinhos. E falando no vinho, hoje, nosso Papo Entre Pepecas vem acompanhado do Sympathy for Devil. Bem sugestivo, né, meninas? O Fábio Sommelier da Vinho Nobile separou ele pra gente. E esse aqui é um espanhol da região de Toledo. Da região é muito característica, uma região muito de solos pobres, sabe? Uma região bem árida. Então, a produção é menorzinha, mas tem uma qualidade bem bacana. Esse aqui é um verdejo, 75% verdejo com Sauvignon 25%, um vinho orgânico. O terroir ali não precisa que você coloque nenhum outro agente, então é um vinho muito puro. E a gente escolheu ele em homenagem à nossa convidada maravilhosa de hoje, que é a Ana Guerin. A Ana é fisioterapeuta pélvica de Porto Alegre, especializada na reabilitação de disfunções sexuais femininas. E ela está no comando do Instagram maravilhoso, faz um trabalho incrível com a mulherada, que é o Vagina Sem Neura. Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um grande prazer te receber aqui. Eu sei que quanto a tua agenda é difícil. Tô muito feliz, gurias. Obrigado eu pelo convite. Obrigada mesmo. A tua agenda é super difícil, complicada. Você conseguiu separar um horáriozinho para estar aqui com a gente. Estou muito feliz. Pena que eu não posso mandar feliz o vinho aí para você falar beber. De uma coisa que eu amo. Que bom. Ana, a gente vai ter que começar por uma pergunta óbvia, batida, que você deve responder toda hora. Mas assim, como é que uma fisiopélvica, uma área de atuação ainda, infelizmente, pouco conhecida pela mulherada, virou uma verdadeira genital influencer gigante? Porque é isso que você é, né? Você não é uma digital influencer, é uma genital influencer, né? Como é que foi a tua história? Na verdade, foi tudo ao acaso, né? Eu comecei o Instagram num período de férias. Tava de férias, tava viajando, ia passar 30 dias longe do consultório. E aí eu acabei criando meu Instagram. Eu fiquei 8 meses no anonimato, fazendo conteúdo sem mostrar minha cara, sem falar do meu nome, já que sexualidade é algo difícil da gente tratar na internet. E, na verdade, ele bombou sozinho. Eu nunca fiz nada e, do nada, tava com 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 e hoje em dia tá lá pros 800 mil 800 mil seguidores. Então, foi muito ao natural. Nunca fiz nada, só fui falando das coisas que trazem muitas neuras aí na vida das mulheres e acabou sendo muito natural o processo. Ana, e há quanto tempo você tem essa página no Instagram? Quando que você começou a bombar assim? Quanto tempo faz? 2016, assim, que eu comecei a aparecer nos stories, mostrar minha cara. Então, desde 2016. Você tinha vergonha, Ana, no começo de mostrar a tua cara? Que eu vejo, assim, os lá de trás, você aparecia mais escondidinha. Não, nunca foi vergonha. É porque quando a gente abre um perfil pra falar, e na época não tinha ninguém falando sobre isso. Não tinha Instagram falando de sexualidade, de vagina. Mas o mundo precisava dessa fluidez. Por isso que precisava, né, naquele momento, e precisa. E, na verdade, foi uma questão de segurança, né? Porque os haters estão aí, o povo fala coisa muito feia, sabe? Até hoje eu ouço muita coisa horrível, muita coisa pesada. Então, foi um meio, assim, de eu me manter na defensiva. Até porque eu me lembro que eu dei uma entrevista para uma revista falando sobre sexualidade, e eles acabaram publicando no Facebook aquela entrevista que eu dei, e eu me lembro, assim, que choveu de comentário de gente, assim, falando fisioterapeuta, sei, essa aí é garota de programa, blá, 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 pra falar sobre esses assuntos. Então, é pesado pra caramba. Hoje em dia tá tranquilo, porque tem muita gente já falando sobre isso, já virou algo mais natural de se falar, mas em 2016 era difícil falar sobre esse assunto, sabe? Eu conheci o teu trabalho através das minhas pacientes. Isso há muito tempo atrás, realmente. A gente está agora em 2023. Acho que tem uns 5, 6 anos que as pacientes começaram a me falar a respeito do trabalho, de pegar e me mostrar dentro do consultório. Falar, porra, que bacana, né? Uma outra abordagem na fisiopélvica. E no começo eu via que tinha uma resistência das próprias físios
esse tipo de trabalho. Ai, não pode fazer físio sozinha. Ai, não pode colocar um pesário sem orientação correta. Então, eu imagino que você deva ter sofrido, inclusive, dentro dos teus próprios pares, né, nesse começo. E hoje em dia eu vejo que elas são fãs suas, né? E os ginecos também, né? Eu vejo que deve ficou muito mais natural. É porque eu acho que você tem uma maneira de expressão, como você falou, eram coisas assim pesadas, são assuntos pesados. Quando você fala de sexo anal, quando você fala de frouxidão, flacidez vaginal e tudo mais, são assuntos pesados para você colocar numa página do Instagram. Mas você fala isso de uma forma tão natural e você usa termos como não sei o que você consegue falar o que você quiser sem trazer essa conotação de assunto pesado, né? E tem muito bom humor e você tá sempre sorrindo. Então, a maneira como você expõe assuntos pesados, né, entre aspas, para qualquer mulher que é muito pudica, que tem muita vergonha, que não consegue se tocar, que não consegue se conhecer, para qualquer mulher o assunto fica mais leve. Fica fácil de trabalhar, entendeu? Tem muita mulher que ela vai ter vergonha de procurar o profissional e às vezes ali que ela começa a seguir, ver o perfil, ela se tranca no quarto dela, no banheiro dela e ela vai começar os primeiros passos e depois vai buscar um profissional, né? E eu acho que em grande parte esse trabalho que você tem desempenhado de forma tão incrível, e realmente eu acho incrível mesmo, existe um movimento de mulheres que começam a aceitar, aderir e até buscar espontaneamente a fisiopélvica e trabalhos como o da Amora também, porque antes, assim, era agrega, né? Agrega, você não percebe isso? É tão difícil a gente conseguir encaminhar uma paciente para fisiopélvica, conseguir convencer ela que eu sou gineco, eu não vou resolver a queixa sexual, a incontinência, a atrofia, que ela já ficou enrijecida sozinha. Essas coisas são super ligadas, né? E você consegue perceber que esse movimento de fortalecimento do trabalho da equipe integrada, essa busca espontânea das mulheres tem aumentado. Eu não sei como é que é a tua percepção ali dessa busca, se você percebe essa mudança de comportamento feminino, que eu acredito muito, em parte, a trabalhos como o teu. É que, por exemplo, grande parte das mulheres, quando vai para um ginecologista, o ginecologista às vezes não dá abertura para tu falar sobre a sexualidade, não pergunta se tá tendo orgasmo, se tá tendo lubrificação, se sentiu dor, ou muitas vezes sente dor durante a relação e aí falam tipo assim, bebe para relaxar, vai, força, porque senão o marido vai procurar outra. Infelizmente, tipo assim, é assim mesmo. É o primeiro profissional que a gente tem para nos apoiar. E é o que grande parte acabou vindo, sabe? Então, acabou trazendo um pouco mais de naturalidade. Claro que tem profissionais diferenciados, principalmente hoje, onde a gente começou a falar mais sobre isso. Mas, caramba, eu mesma já enfrentei muita dificuldade lá no início da minha vida sexual. De, por exemplo, transar, pegar uma clamídia, alguma coisa assim. E aí, opa, né? Ah, tu é uma impura. Quantos parceiros tu já transou sem camisinha? Gurias, eu vou ter que dar uma saidinha e já volto. Vai lá pro portão, vai lá. Vou ver aqui a nossa preliminar. Um segundinho. Mas é isso, sabe? Sabe aquilo que eu sempre falo nos nossos cursos médicos? Que o ginecologista ele não está preparado para receber a queixa sexual da paciente. Seja porque a formação é deficitária, seja porque é convênio, essa loucura de atendimento em 15 minutos. Mas assim, a paciente entra na tua sala e ela tá te avaliando, né? Cara, a queixa sexual, ela não vem assim, pá, na mesa. Hoje em dia, às vezes vem, e porque assim, a gente acaba sendo referência. Mas ali, aquela mulher que busca um gineco geral ali, a queixa não vem de bandeja pra você. Ela tá te avaliando. Aí ela vai se trocar, você vai examinar ela, você tem o toque no paciente traz um vínculo de confiança, de afeto, né? Uma estreita relação médico-paciente de uma forma muito intensa, né? E aí ela foi se trocar no banheiro de volta. Ela pensou, putz, eu gostei dela. Agora eu vou falar o que tá me afligindo. E daí ela sai do banheiro com aquela queixa sexual. Aí você tá lá, atendendo aquela correria, um paciente em cima do outro, já olhando tá fazendo preventivo, uma receita ali, olhando preventivo, fluconazol, porque tá com coceira na periquita. Aí ela vem e fala, ai, doutora, mas sabe o que que é? Eu tenho nos dor 2 minutos do final da consulta. Eu nunca tive um orgasmo. Mas eu pensava, puta que o pariu, vou me esconder embaixo da mesa.
E eu tinha... o pi. E eu tinha vontade de me esconder embaixo da mesa, de fato. Até que eu parei para pensar, falei, gente, qual é a minha função como ginecologista? O ginecologista não é o grande espala do gerenciamento da saúde feminina. Função sexual não é um pilar central da nossa saúde. Por que eu estou me escondendo dessa queixa? Até quando... isso está interferindo, eu não estou sendo uma boa profissional se eu estou me escondendo dessa queixa. Até quando eu estou deixando os meus próprios tabus interferirem na minha prática clínica. E aí você passa a incorporar isso no teu dia a dia. E aí você já de cara, na tua anamnese, no meio ali de uma coisa, um momento mais leve da anamnese, onde já passou a queixa, que você vai perguntar dos relacionamentos, você pergunta de forma leve para essa paciente como é que as coisas estão. E aí essa queixa começa a vir. E você começa a acolher. E fazer essa mulher entender que, sim, ela pode falar para você. Sim, ela pode ser acolhida. E que aquilo que eu sempre falo, né? Libido é muito mais do que um caminhão de testosterona. Não adianta eu tacar um caminhão de testosterona em você, que você não vai querer dar por causa disso, né? É comportamental, é psíquico, é hormonal, é órgão efetor, é vagina. A harmonia de todos esses pontos vai resultar numa função sexual adequada. Isso é um diagrama muito conhecido, já muito bem descrito, né? E eu, ginecologista, Alexandra, sozinha... Dulce, sozinha, você, Amora, com o teu trabalho maravilhoso sozinha, não é suficiente para ter uma vida sexual saudável. A gente precisa, sim, se apoiar nesses outros profissionais. Tirar da cabeça dessa paciente que a testosteronazinha ali não é o que vai resolver um problema relacional, um problema de criação. Eu acho que é um grande desafio. E isso que a Ana acabou de falar da clamídia, que ela teve clamídia, eu vejo muito isso. A paciente diagnostica qualquer bichinho desse sexualmente transmissível, né? Cara, a paciente chega acabada, destruída, se sentindo suja, impura, né? Cara, quem nunca transou sem camisinha que atire a primeira pedra? E a gente sabe que coisas como HPV não são 100% preveníveis pelo uso da camisinha. A gente tem o contato de pele, tem outras coisas, tem o linguão, né? Então, assim, gente, alguém precisa se sentir sujo, impuro, porque fez um diagnóstico de um bichinho, de uma perebinha? Não, a gente precisa tratar, a gente precisa acolher, precisa orientar. Mas às vezes eu vejo isso, a paciente já chupada. Assim, os principais corrimentos, né, da mulher, eles não são obrigatoriamente de transmissão sexual também, né? Então, aí ela vem te questionando, te perguntando se pegou do parceiro, se quer saber. A pergunta na entrelinha é, ele foi infiel? Ele me passou alguma coisa, né? Então, sim, você tem que tomar muito cuidado, senão acabar com relacionamentos assim, imprudente, né? Exatamente. E a grande maioria ali não são obrigatoriamente de transmissão sexual. Então, é complicado. E isso, a gente é muito cúmplice da nossa paciente. Eu vejo mais um comportamento do urologista, que sempre que o homem procura uma consulta com o urologista, ele sempre vai dizer que o cara pegou o negócio da mulher, entendeu? Não é? E quando o cara tá com uma coceira no pinto? Mas o urologista taca mais pedra. Ele não vai no uro, Você não percebeu que... Porque a gente recebe pacientes assim com peso na consciência, porque o cara... chamou ela de impura ou condenou ela porque o cara tá com alguma uretrite, alguma coisa, e a culpa é sempre dessa parceira, né? Eu acho que a gente a gente é menos invasivo do relacionamento no sentido de culpar o homem, né? O inverso não acontece. A mulher, ela é mais condenada pelos urologistas homens, né? Gente, então, vamos generalizar, mas esse é um padrão recorrente que a gente vê. Voltou, Aninha. Culpabilizar a mulher pela coceira no pinto do parceiro, gente. Então, nossa, o afirmou, tá? Voamos um pouco aqui, voamos um pouco. falou da deficiência do gineco. Super ouvindo. Não, gente, dia de obra no... Não, olha, dia de obra bem no meio da nossa conversa aqui. Então, vamos dar uma... Vida real. Ana, o que eu queria comentar é assim, que o que eu acho fundamental no teu trabalho é a questão da acessibilidade. Porque o que acontece? A paciente, por mais que a gente indicava uma fisiopélvica, aí você tem que ir lá uma vez, 2 vezes por semana, você tem que autorizar no convênio, ou se tem que particular, ela não tem dinheiro e tal. Então, era um grupo de pacientes que a gente encaminha
mas que ela efetivamente não ia atrás, porque às vezes pensa que é besteira, que não funciona, tal. E você, com a tua página, você permite uma acessibilidade, né? A paciente ali te acompanhando no dia a dia, fazendo os exercícios, se permitindo trabalhar ali na musculatura pélvica, ela consegue, a partir de casa, fazer algum trabalho pélvico, né? Então, essa acessibilidade ali que a página da Ana proporciona, que eu acho que é o mais fantástico. Então, eu muitas vezes falo, ó, segue essa pessoinha aqui. E já mando ali o @Vage ali. A gente sabe que tem muita gente falando merda, né? Então, quando você vê um trabalho bem feito, você indica. Mas, Ana, assim, você hoje em dia atende em consultório, atende paciente individualmente ou não? Teu mundo tá completamente voltado? Somente dor na relação. Somente dor na relação. Antigamente, eu atendia as mulheres com perda de urina, queda de bexiga, gestantes, fazia acompanhamento de parto, né? Então, hoje em dia, já não faço mais nada disso. Hoje em dia, eu fiquei só com caso de vaginismo e dispareunia, que é a impossibilidade de penetração ou dor na penetração. E aí, eu sei que eu, em 8 sessões, consigo fazer esse tratamento mais curto, porque realmente, uma mulher com perda de urina, às vezes me acompanha meio ano, me acompanha durante 1 ano, me acompanha durante 2 anos, e é uma coisa que acaba levando mais tempo, né? Então, com dor na relação, eu consegui me focar e fazer um tratamento mais curto e extremamente efetivo, assim, vai fazer uma grande transformação na vida da pessoa. Aproveitando, então, já que você falou de... Só em Porto Alegre, né? Volta. Vai, tranquila. Segurem aí, gurias, 1 minuto. Segura, deixa que a gente... O assunto não falta vamos contrair. Contrai e solta. Enquanto isso, contrai e solta aqui. Todo mundo contrai e solta. 1, 2, vamos lá. Mas você sabe que ontem à noite, o Du me perguntou... Se você tava fazendo... Se eu tava contraindo, soltando. Porque aí... vamos conversar com a Ana e tal. E aí o do curioso foi lá ver. E aí a gente começou a conversar, a Ana voltava até a falar do troço do VagiFit, porque ele estava impressionado com o negócio. E aí ele vira para mim e pergunta assim, você consegue? Eu falei, consigo. Mas você faz isso de contrair, soltar assim? Aí, não satisfeito, ele tava tentando ele contrair também. Falou, por que nunca fez a hora que tava em cima de mim? Se você consegue. Prove agora. Quero ver. Você faz, então? Mas não é só você. A gente tá aqui conversando. Não é você tá ali, contrai e solta? Você tá dirigindo. Por que você não faz isso? Eu falei, porque a gente não lembra, esquece. Não lembra. Senta na cela. Mas é bom fazer isso. Daí ele emenda. Mas o Du vai me matar quando vê isso que eu tô falando das intimidades dele. Que não deixa ele assistir, não deixa ele assistir. Aí ele pergunta, mas aí quando contrai e solta, fica molhada assim? Porque o homem assim se contrai e solta, o troço fica animado, né? Olha. E aí fica molhada também se contrai e solta. Depende da mulher, né, Ali? Depende, né? Mas dá uma acordada na bicha, dá uma acordada na bicha. E aí o que eu tava explicando pra ele, que é assim... me corrijam se vocês não concordarem, tá? Mas eu tenho essa percepção, eu falo para os pacientes também. Sabe aquilo que eu falei, que eu começo a coisa com um exercíciozinho de hidratar a periquita? Para o cérebro lembrar que tem periquita? Que é tudo uma questão de ativação do teu órgão. Tá? Eu tenho meu dedinho do pé. Eu não fico pensando que eu tenho o dedo do pé. Sei lá, quando ele dói, eu penso nele. Não dá para pensar na pepeca só quando ela dói, quando ela tá incomodando. Por isso vai ter impacto na função sexual. Então, tudo que a gente ativa essa propriocepção, que faz a gente lembrar que ela tá lá, vai ativar a função sexual. Então, exercício de contração, uma massagenzinha, né? O cérebro ativa. Opa! Eu tenho um órgão sexual ali, eu tenho uma pepeca, né? Eu tenho outra função nesse troço aí. Então, isso faz parte também de um exercício de estimulação sexual. E aí, nesse debate familiar ali, mas o homem não tem essas coisas, o homem tá sempre lembrando ali do pinto. Eu falei, lógico, mas tá pra fora, né? Você tá toda hora vendo. Tá ali roçando. Não é? E tá vendo o pinto, pega o pinto, pega no pinto, massageia o pinto, coça, né? Então, eu falo pra paciente assim que se não usa, atrofia. Se não usa, atrofia. Porque a gente sabe que um dos estímulos pra gente evitar a atrofia, uma das propostas é a atividade sexual pelo atrito, pelo calor, ela melhora, ela é tratamento para atrofia, né? Então, assim, eu falo, amiga, você tem que manter uma atividade regular. Porque senão encolhe. Porque senão encolhe, porque senão seca tudo. Então, você tem que, quanto mais você faz, mais vontade você tem de fazer.
Agora, se você para de fazer, minha amiga, a mulher no climatério. Eu queria ser assim pro exercício, né? Já tem assim, Físico. uma estenose. Mas aí né? ela vai arranjar, vai ter contas. uma relação a cada 3 ou 4 meses, ela fatalmente vai ter dor, não tem como ela não ter dor. Né? Então tem que... Essa musculatura fica tensionada, essa mucosa fica atrófica, Exatamente. Fica hipovascularizada, menos sem irrigação sanguínea. Como é que se orienta essa mulherada? Do quê? Disso, desse exercício diário. Tipo, a senhora vai lá para você e ela quer comprar o primeiro vibrador da vida, mas ela tem vergonha de usar o próprio troço, né? Só antes da Amora responder, vou contar, eu sempre converso com uma senhorinha, minha paciente há, sei lá, 20 anos. E aí ela demorou, assim, uns 6 anos para voltar a fazer o Papa Nicolau, né? E aí ela estava se trocando lá no vestiário e tal. E eu falei assim, dona fulana, 6 anos sem a senhora fazer seus exames, que bonita, a senhora tá atrasada, né? E ela com as calças na mão, eu tenho a imagem dela assim na minha frente, com as calças na mão assim, ela falou assim, doutora, mas se não usa, não estraga. Ai, meu Deus do céu. Eu caí na risada, eu falei, a senhora não me deixa nem dar uma bronca séria, que a senhora já me fez cair na risada, porque ela com a carinha ingenuazinha dela, mas doutora, se não usa, não estraga. Achei tão bonitinho. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, que um dia eu tava atendendo um grupo ela voltou. Que um dia eu tava atendendo um grupo de mulheres. Já tô 2 minutos aqui olhando você, só ouvindo os papos. Quer que eu responda? Responde. Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Um dia eu tava atendendo um grupo de mulheres e elas eram assim, viúvas há 10, há 15, há 20 anos. Já contei essa história pra vocês aqui? Não. E aí, eu sempre faço a pergunta no workshop, ou pessoalmente, né? Que é o que você me perguntou. Se você tem o hábito de colocar a mão aqui. Eu falo desse jeito, né? A pessoa, tipo, hábito? É hábito. Eu já forço um pouquinho. Hábito igual tomar água? Olha que forçada que eu dou. É óbvio, né? Que não é igual tomar água. Mas eu dou aquela forçada. Eu tomo água o dia inteiro, pra mexer, mas pra mexer no psicológico, só pra pôr ela pra pensar. Não pra provocar mesmo, não que seja, né? Sim, não, claro. É igual tomar água, a gente fica com a mão na perereca, né? E aí, eu sempre faço essa pergunta, então, e a pessoa fala, não tenho. Daí eu começo a falar dessa questão do estímulo, da importância, que a mulher precisa de estímulo de circulação sanguínea, senão ela não vai ficar excitada, lubrificada, querendo, que é o que você falou, né? Não adianta um caminhão de testosterona se você não faz esse exercício de estímulo de circulação aqui embaixo, né? De excitação, de molhação, de lesmiação, como eu e a Ana falamos, né? Do quê? Lesmiação. E aí, tô lesmiada, agora tô usando esse termo. E aí eu tava nesse workshop e eu falando disso pras mulheres e todas viúvas, então elas não tinham nem o hábito de colocar a mão e nem de usar vibrador. E aí uma delas, a mais experiente, de 94 anos, falou assim pra mim... Nossa, 94. Elas tinham na casa, assim, dos 70, 80 e tinha sido 94. E elas todas assim, né? Tipo, quietinha, me olhando, assustada, não pensativas. E aí, essa de 94 falou assim, eu tenho sim. Toda noite antes de dormir, eu coloco minha mãozinha aqui, ó. Ai, e durmo gostosinho. Ela fez desse jeito o durmo gostosinho. E aí eu até brinquei com elas. Vocês conseguem perceber a importância de você ter o hábito de colocar a mão aqui, repousar a mão? Porque ela era a mais animada. Ela era a mais experiente, com 94 anos, e ela era a mais animada. E eu saí muito satisfeita aquele dia daquele workshop, porque as mulheres, pela primeira vez ali daquele grupo, tiveram, assim, a curiosidade de comprar um bullet, para começar o estímulo, né? Porque às vezes nem com o dedo faziam. E agora elas entenderem que precisava desse estímulo de circulação sanguínea para elas liberarem hormônio de sensação de bem-estar. Isso. Aí foi muito legal. Eu lembro que eu vendi muito bulletzinho, que é a porta de entrada, né? Então foi muito legal. Eu até ia perguntar para vocês duas o que era essa porta de entrada para vocês. Como que a gente começa? É a pergunta. Porque o que tem bem Wa, que você fala, a bem Wa, tem as bolinhas, tem... Cara, eu chorei de rir com ela falando que no começo ela fazia errado, ela mesma errava. Falando que ela enfiava as bolinhas na periquita e ia pra academia fazer exercício com a bolinha na periquita. Achando que ia fortalecer. Esse eu errava muito. Eu achei muito inesperado. Tá, mas como começa aí, Ana? Vai lá. Como é que começa? Explica aí como é que tudo começa. É que, na verdade, o que aconteceu? Eu iniciei minha vida sexual ali com 15 para 16 anos, e aí eu tinha muito flato vaginal, aquele barulho de ar de pum, né, bonito? Aí é muito constrangedor esse troço. troço. Essa entrada de ar,
E aí eu tava lendo uma revista de mulher adulta, tipo uma Marie Claire da vida, e lá dizia, né, que existiam exercícios milenares chamados pompoarismo e que garantiam orgasmos mais intensos, melhor lubrificação, deixar a vagina mais fechada, que tu conseguia trancar o pênis do parceiro, estancar a ejaculação, todo aquele mundaréu de coisa. E que para fazer o exercício tu tinha que comprar 2 bolinhas, que elas chamam bem o asa, também tinha o colar tailandês, e que tu colocava elas na entrada do canal e tentava sugar elas para dentro. Então, tu tinha que ter essa capacidade. Só que o pior de tudo, lá dizia que tu tinha que contrair o primeiro anel, o segundo anel, o terceiro anel. Então, assim, era muito errado o que a gente ouvia, né, naquela época. Enfim, eu comprei as bolinhas, tentava sugar, não conseguia fazer o movimento, só conseguia fazer o de expulsão, né? Que é o movimento de evacuar, na verdade, que a gente não treina. E depois eu fui aprender de muitos bons anos que não dava para sugar e que não existiam anéis vaginais. Então foi um aprendizado ao longo da vida, mas no começo eu botava as bolinhas, achava que só de botar a bolinha para dentro ia fortalecer, ficava 2 horas com ela dentro, ia pra academia, errava pra caramba. Mas a mulherada acha isso, por isso que eu acho que aquele Vagifit da anteninha, eu tava falando pras meninas que o meu marido tava impressionado com a anteninha. Fez uma entrevista que com ela ontem sobre o Vagifit. Meu marido fez uma entrevista comigo por causa disso ontem, e ele falava, nossa, o troço faz Mas eu acho que esse Vagifit é sensacional, porque a mulherada não sabe sugar. Eu vejo lá no Pilates, a professora, né? Imagine uma bolinha de gude que você suga para dentro da vagina para você contrair o core. Legal, eu sou gineco, eu sei, tá, né? Se bem que eu acho que nem todo gineco sabe, né? Foi uma coisa que eu aprendi com a vida. Porque, gente, a minha mãe... Olha só, minha mãe foi criada super com tabu. Minha mãe é portuguesa, né? Minha avó é mega católica. Aí minha mãe tinha um monte de tabu. Minha mãe... né? Eu não vou contar as intimidades da minha mãe, senão ela vai brigar comigo. Mas... cheia de tabu, mas ela não criou a gente assim. A minha mãe pegava o espelhinho pra gente ver a periquita, sabe? A minha mãe ensinou a gente a contrair assoalho pélvico. Por quê? Porque a coitada começou com incontinência urinária e fez aquela daquela cirurgia de perinoplastia com 30 e poucos anos, né? Então, ela ensinou a gente a contrair. Então, eu tenho uma facilidade com isso, porque minha mãe me ensinou, olha que legal. Mas a mulherada não sabe o que é sentir uma bolinha de gude e sugar. Eu tenho certeza que de, sei lá, 10 mulheres que ela fala pra fazer esse movimento, 9 vão fazer errado, né? E aí, eu achei o Vagifit espetacular pra isso. Só que na minha ignorância, eu não sabia que dava pra comprar Vagifit pra fazer em casa. Deve? Eu achei que era só coisa de consultório. Não, deve! Tem no site dela, Eu inclusive. vi, na lojinha dela, você pode... Eu me senti, Olha lá, ó. olha, Eu quase- anteninha do Dudu. Eu quase que trouxe o meu. Mas eu falei, a Ana vai mostrar o dela. Eu vou ter que comprar um Vagifit por- desse, só porque meu marido amou esse troço. Ele vai Depois eu ficar vou parado Eu vou te dar o de olhando. presente, ele namora muito. Ele vai ficar parado olhando a anteninha subir e descer, subir e descer. Ele vai contar quantas vezes você faz a anteninha subir e E descer. e a amplitude crescendo, né? Mas conta mais. Exato. E desse efeito na função sexual do Vagifit? É porque, na verdade, o que acontece? Quando a mulher vem pra dentro do consultório, ali a gente tem equipamento que mede a contração dela, mede a força, a capacidade de sustentação, consegue ver tudo. Só que como vocês falaram ali que muitas mulheres também não têm essa percepção do que é esse movimento de sucção, de puxar pra dentro, aí o Vagifit, ele mostra exatamente se o movimento tá sendo feito certo. Aí quando a mulher treina, quando ela faz a movimentação, a anteninha, ela se movimenta em direção ao joelho, porque É tu muito tá legal. sugando É muito legal. o acessório. Se tu tá fazendo o movimento errado, inverso, a anteninha vem em direção ao teu umbigo, porque tu tá expulsando ele. Então é um acessório, assim, que garante que a mulher consiga fazer bem, independente se o objetivo dela é ter mais saúde ou ter mais prazer. Então, se ela tiver uma perda urinária, se ela tiver uma queda de bexiga, se ela for gestante, se ela tiver o objetivo de ter orgasmo, é um acessório que tu vai usar para todos os objetivos. Mas vocês estão contraindo também enquanto ela fala? Eu vi- Pra mim é inevitável. Você fala, eu tô aqui. Sempre que eu vejo você no Insta, eu lembro de contrair. Na verdade, a orientação Olhou é... você, eu já tô contraindo aqui. A orientação é olhar a Ana todo dia pra contrair, né? Não é pra lembrar de contrair. Isso aí. E tem a... No café da E manhã, a ela já mulherada começa a não contrair, fica solta, contrai, animada, solta. não fica excitada, porque você bota o troço na vagina, você começa a contrair,
Eu até vi que uma seguidora mandou mensagem pra ela falando que ela botava o troço na vagina e gozava toda vez que botava. Não, tem de tudo, né? Mas geralmente não. Assim, tem muitas mulheres que não praticam exercício justamente por esse tabu. Por exemplo, uma mulher que já é mais religiosa ou que tem um compromisso ali com o parceiro que ninguém pode se tocar ou ter prazer sozinho, né? Existe isso. Então, muitas mulheres deixam de fazer exercício justamente por esse tabu, achando que vai ser tipo uma masturbação, que vai ser pecado. Mas não. Tem mulheres que sim, vão ter prazer. Mas por quê? Porque são mulheres que estão com a sua energia focada para sua libido, que já estão tendo pensamentos eróticos, que já estão com vontade de se estimular. Mas quando a gente pratica o exercício, a gente está ativando a circulação na região da pelve, então o clitóris fica mais sensível, algumas começam a produzir mais lubrificação, melhora a percepção. Mas é um acessório que ele não vibra, ele não causa nenhum estímulo sexual. Na verdade, ele é um educador perineal, que vai mostrar a movimentação correta, e ele funciona também como um halter vaginal, fazendo fortalecimento da musculatura. E o mais legal é que o Vagifit vem com QR Code, e aí você vai fazendo as aulas. Né, Ana? Passo a passo ali. Então, são 5, 10 minutinhos por dia que você vai fazendo, e a Ana vai explicando, e você tá lá, né? Vendo a Antaninha balançar, achando o máximo. Passa o telefone do Dudu aqui, vou dar uma sugestão de presente pra você. O Dia das Mães. Maio tá chegando, Du, tem uma sugestão pra você, com QR Code e tudo. Uma boa dica de Dia das Mães. Dia das Mães, né, pra mulherada ficar. Vamos lá comprar Vagifit pra essa mulherada. Antenada. Tudo antenada. Tudo antenada, né? Aliás, gente, nem tá isso no que a gente conversou antes, mas eu lembrei agora, né, falando do ginecologista das deficiências. Esses dias eu tava vendo no Instagram de um gineco conceituado, não é daqui, tá? E que diz que trabalha com disfunção sexual, e o post do cara, eu só acho que isso pode ter sido a orientação errada da empresa de marketing que quis lacrar, condenando a prática da masturbação, o exercício de autoconhecimento da masturbação em mulheres, falando que pode viciar e faz mal para o casamento e para a vida sexual. Eu até printei e mandei para Dulce. Falei, Dulce, é sério isso? Vocês chegaram a ver isso? Eu cheguei. Assim, É que, na verdade, para quem já é religioso, tem esse valor importante dentro da religião, vai acabar condenando, não tem o que fazer, né? Pô, mas você um é médico gineco, você trabalha uma com... masturbação masculina, né? Eu acho que quis aparecer. Mas continuou nessa linha, Continuou gente. na linha? Continuou na linha, Mas pra mim, tinha um gineco também aqui que ele condenava todo o método anticoncepcional por questões religiosas dele também. Mas, pô, então você a gente pode colocar a tua questão pessoal. Pois é, religiosa no mas teu ele não tratamento, permitia assim nada de anticoncepção por questão religiosa. Lógico que a paciente espanava, né? Não continua com o mesmo gineco. Eu não posso correr o risco de uma gravidez, mudava de médico. Então, assim, essas pacientes, ou elas seguem o tal do ginecologista, ou ela muda de gineco, Ou né? muda de gineco. Isso que é a melhor coisa que tem, é a liberdade, né? É. Você muda de gineco, pronto. Não tá de acordo com as suas crenças, você muda de gineco. Falando em gineco... Exato, e se estiver de acordo com a crença daquela pessoa, daquele casal, Estão em respeitar sintonia, e né? deu, Estão né? em sintonia. Uma pena, né? Já que as Sim. mulheres foram Uma pena. presenteadas com um clitóris exclusivo para ter prazer, se não Né? sabem aproveitar, o problema é delas. É. Mas, por exemplo, a questão do vibrador. Tem mulheres com dor na relação que, mesmo tendo sua crença que nunca teria um vibrador para estímulo, às vezes ela vai usar o vibrador para ajudar no relaxamento da musculatura do assoalho pélvico. Sim. Daí eu oriento, não precisa passar aqui no clitóris, vai passar na musculatura. Lembra que tem aqueles aparelhinhos de vibração que a gente passa no ombro ou quando tem uma musculatura contraída? Da mesma forma, a gente vai ajudar a relaxar com esse aparelho que faz vibração. Aí eu pego um vibrador que é com um cabeçote maior, que tem uma cara mais terapêutico, né? Fugindo de algo fálico. E aí a gente vai se virando. Depois, Ana, sozinha, uma curiosidade. com ela. Nos casos de vaginismo, nos casos de dor na penetração, você tem o hábito de associar com toxina botulínica, né? Que, para quem não sabe, a toxina botulínica ali bloqueia a contração muscular, seja onde você injetar e tem músculo contraído, a toxina botulínica vai contrair.
E a gente tem alguma experiência. Você associa daí com toxina botulínica ou não? É a tua última cartada, digamos assim? Aqui a gente associa como última cartada. Por quê? Porque quem aplica aqui em Porto Alegre aplica em consultório. Sim. E elas têm muito medo. Então, se tu chegar com uma agulha para essa região, para sentir alguma coisa de dor, geralmente elas acabam se travando e escolhendo como a última tentativa delas, né? Então, quando a gente realmente não conseguiu desbloquear aquela musculatura, que geralmente a gente consegue em 8 semanas, daí a gente, sim, daí vai. Então, eu já tive gineco aqui em Porto Alegre que fez sedação rápida com a paciente para conseguir fazer uma aplicação mais tranquila. É que tem que respeitar essa questão do medo de agulha também, né? Então, às vezes, tem medo de agulha, não consegue relaxar, mesmo que seja algo rápido, né? Quem aplica Botox na testa sabe que é uma dorzinha, um desconforto ali que passa rápido, né? Até por causa do anestésico ali. Mas mesmo assim tem algumas que são meio fechadas para agulha que daí não vão tolerar legal. Mas aquela paciente que quer, Ana, essa paciente quer uma solução mais imediata, mais rápida, ok, vai contra tudo aquilo que a gente entende, né? Que tem que criar um processo, mas tem paciente que quer uma solução mais rápida. E aí eu faço uma sedação rápida, eu tenho uma estrutura hospitalar, né, que me dá respaldo para isso, ou às vezes faço um midazolam sublingual, uso um anestésico tópico potente ali, eu consigo driblar bem isso. Mas às vezes eu falo, putz, será que eu não devia ter insistido com a fisiopélvica antes para essa paciente? Eu procuro colocar essa toxina botulínica como uma alternativa ali para ela, às vezes, tirar aquele mecanismo involuntário da contração, do medo, porque às vezes eu faço climatério, né? Sou ginecoendócrino, trato muito atrofia urogenital, síndrome genital da menopausa, e às vezes você trata essa mucosa, a mucosa fica linda, maravilhosa, fez laser, fez skin booster, fez caceta 4, e mantém tenso esse assoalho pélvico e precisa da físio, precisa de uma radiofrequência ou precisa de uma toxina botulínica para ela recuperar a função sexual. Porque às vezes ela me fala, eu percebi que eu tô úmida, que eu tô lubrificada, mas eu não consigo ter penetração. Mas às vezes eu mesma me questiono, sabe? Será que eu não tinha que ter insistido na fisiopélvica? Para vocês, fisiopélvicas, vocês veem com bons olhos a alternativa de toxina botulínica ou não? Como último. Eu acho que tudo que é complementar, tudo que for ajudar... Eu tenho uma médica dermatologista aqui em Porto Alegre, quem eu indico que faz os botox, que ela trabalha com a região genital, quem faz laser e tal. Mas, para mim, o profissional sendo atencioso, tendo carinho, entendendo que não é frescura dela, seja porque ela tem dor num pós-parto, ou num período de menopausa, ou no início da vida sexual... Entendendo que dor é normal e não botando mais pressão em cima dela, já ganhou meu coração. Então, isso que importa. Ótimo. O importante é fazer essa mulher ficar bem. Ótimo. Eu queria aproveitar esse gancho, assim, que a gente percebe que, como você dá muita liberdade ali pro teu público, né? Elas perguntam de tudo. Elas perguntam de corrimento, de endometriose, de menstruação, de pílula, de tudo. E, graças a Deus, as suas respostas, né? São respostas bem amadurecidas, bem conscientes, mostrando bem que você tem um conteúdo e um conhecimento, assim, superior à maioria. E a forma como você se expressa com o teu público, ele é uma maneira muito fácil, assim. Então, quase que dá uma dor de cotovelo, assim, dessa capacidade de comunicação que você tem. Aí, a minha pergunta é assim... Você tem uma assessoria de uma gineco, assim, de tipo uma best friend, que na dúvida você pergunta, ou todo esse conhecimento, assim, é teu e você só não tem o DR e o CRM? Porque tuas respostas são muito boas, entendeu? A gente tem orgulho, assim, de ver a forma. Artigo, Febrasgo, estudo, não tem... É só ler manual da Febrasgo, na dúvida. Olha só que malandra. Olha que malandra. Manual da Febrasgo, Porque realmente as tuas respostas... Não, as tuas respostas e essa tua capacidade de contato, de entrosamento com o teu público... a gente só tem que ter dor de cotovelo, né? Eu já sou imediatista, já vou marcando os arroba, tudo minhas amigas gineco, ó.
Me ajuda a responder. Alguém me ajuda a É, responder. outro dia fizeram uma pergunta pra ela, ela me marcou. Aí isso é com a doutora, @doutora dos Henriques. E aí eu ajudei ela nessa questão. Mas eu achei Localizada você que vê 3 dias fantástica. depois, Você só. tá de parabéns, realmente, porque é um orgulho pra gente ter uma físio assim, com esse conhecimento que você tem e essa capacidade de orientar bem a sua paciente. Isso que é importante. Não falando besteira, como a gente vê muita gente falando, já tá ótimo, tá excelente. Tá de parabéns, Ana. Realmente a tua página, o teu texto é brilhante mesmo. Gente, vocês viram que Eu sei que às vezes acaba parecendo uma invasão de Não espaço, é, mas, na não verdade, é. como há muita gente chegando, porque ali nos stories, por exemplo, agora, hoje, se tu olhar, tem 100 mil pessoas olhando os stories. Então, é muita gente que não tem acesso a uma ginecologista, que não tem acesso a uma fisioterapeuta pélvica. Isso. E não tem, às vezes, noção de nada. Então, é uma informação básica que todo mundo deveria saber, um mínimo, sabe? Não, eu só dou graças a Deus que tu não é de Curitiba, porque aí ia ser complicado a concorrência. Mas aí sabe o que eu vejo, assim qual o Concorrência nada, ia mandar tudo pra você. Pra você, boa, pra somar. Pra somar, pelo amor de Deus. Não, Mas sabe o você que é eu ótima. vejo que é assim, né? Vamos lá, assim, quem é o percentual de pacientes que conseguem chegar Até. isso, lá no consultório, É. lá no Gris, na tua frente, na frente da Ana, quem é assim, quando você faz um trabalho que você espalha, você tem a possibilidade, lógico, gente, é um trabalho, ok, mas tem uma missão atrás disso, Tem. de ajudar muito mais mulheres que não teriam acesso àquele tipo de assistência, Aham. que iam ficar lá com o negócio de que a função sexual foi escondida embaixo da mesa, né? Exatamente. Não, e falando por mim até, né, que trabalho no mercado erótico, quando eu conheci a Ana foi, acho que 2016, Ana, eu nunca lembro. Agora você falou que Aí eu ia perguntei contar pra como é que você vocês se ontem, né? Eu conheceram. perguntei. Você Foi falou que ia 16, foi? contar. Quando você foi pra BH? Era bem no Talvez começo. foi até antes. A gente É, foi bem depois, no no outro. comecinho. Quando que a gente foi pra feira erótica? 2017? 2018. a gente Deve ser foi. Ah, então aí foi- aí então que foi vocês se 17, conheceram foi na 17. feira Deve ser erótica. divertido Não, eu isso. fui fazer um curso da Ana, porque, né, a Ana é de Porto Alegre, Curitiba, mas ela ia estar em BH. E eu tinha que ir até BH, e eu falei, vou aproveitar, eu vou pegar essa data, vou aproveitar e já vou assistir o curso da Ana. E a palestra que ela ia dar. Você já era do mercado. Já era do ali, mercado, né? só seguia ela. E justamente assim, por essa sensibilidade de ter esse acesso, né? De poder ter o conteúdo dela muito fácil e rápido e acessível, até para eu poder entender, para poder indicar para as minhas clientes. E aí eu fui conhecer ela, né, participando da palestra, e daí nós no almoço começou uma história ali do pessoal do mercado, né? Eu, mais a Alessia e ela. E aí a Alessia ia para a feira erótica no outro ano, feira erótica na Alemanha. E começaram aquela conversa, e vamos pra feira. E a Ana, vamos pra feira, né? A mais animada de todas. E eu ali, né, a única casada do grupo. Falei, meu Deus do céu. Eu não consegui nem me imaginar, eu solteira numa feira erótica na Alemanha, né? Com 2 meninas solteiras. Assim, olha só como eu também tinha um pouco de tabu. Vai dar ruim, você vai dar ruim pensou, esse né? negócio. Vai dar ruim. Só que daí quando eu cheguei em casa e contei, meu marido falou assim, não, você deve ir. Como assim que você não vai? Quando que você vai ter uma outra Mas ela oportunidade? é casada também, né? Agora, mas na época ela não era. É. Mas na minha cabecinha, né? 2 mulheres solteiras na Europa, eu a única casada, o que vai dar, né? Mas enfim, a gente foi pra essa viagem, foi organizada, a gente foi, e aí que a gente se conheceu melhor, eu e a Ana. E aí eu lembro, assim, que como eu era só seguidora dela, né? Tinha ido lá pra fazer, né, participar da palestra dela e conhecer ela pessoalmente, eu lembro que a gente tava no mesmo quarto, dormindo, né? Por dias, 20 dias que a gente ficou na Europa. E eu pensei assim, gente... A gente só viu o Vagifit Não tinha, levantando. não tinha o Vagifit ainda. Eu só olhei pra Ana e ela muito, né, querida, acessível, a gente se amou à primeira vista, né, aquela coisa toda. E aí eu fiquei pensando assim, eu tô com a melhor fisioterapeuta pélvica do Brasil, dormindo comigo. Eu só não dormi de conchinha ainda com ela, porque ela não me deu essa brecha. Era meio invasivo. Mas senão eu tava dormindo de conchinha com essa mulher. E aí eu lembro que a gente tava conversando e eu falei... Eu pensei, para conseguir uma consulta com ela em Porto Alegre, são 6 meses. Na época, ela atendia em consultório. São 6 meses para conseguir uma Vai consulta. consultar aqui no hotel. Eu olhei assim e falei, eu vou pedir para ela. Fui, né? Falei, Aninha, você podia examinar as nossas, né? Porque eu sou amiga de todo mundo, né? Você incluiu a periquita de todo De mundo. todo na mundo, história. claro, né? Falei, você podia examinar as nossas pererecas? Cara de Aí pau. ela também assim, Cara de claro, a mais alegre. Claro, opa! Louca pra pegar numa perereca que tava, né? E abstinência. E a abstinência de pegar e trabalhar. E aí eu lembro que as 2 meninas que estavam com a gente, elas olharam assim,
credo, Ivana! Eu pensei, credo o quê, né? Você acha que eu vou perder a oportunidade dessa mulher pegar na minha perereca? E eu lembro que na época eu achava que eu tava muito flácida, assim, flácida. Eu falava assim, ai, acho que eu tô ficando larga. Eu pensava assim. E eu tava com um problema muito sério, assim, que eu ficava colocando defeito nas beiceiras. Eu falei, Beiceira comigo. as beiceiras com você. E eu colocava defeito. E eu lembro que daí a Ana foi, a gente comprou luva na farmácia, e a Ana olhou assim, ela mediu, e ela, muito cuidadosa, ela fez ali o toque, o exame, colocou o dedinho, né, mandou eu fazer lá tudo que tinha que fazer, e ela me explicou o que estava acontecendo, e ela me falou quais exercícios eu deveria fazer. E eu achei incrível isso, porque de fato é esse o trabalho que tem que ser feito, né? Você passar por uma fisiopélvica, ela entender como que tá ali a tua musculatura. Ana, gente, não é Ela entender como tá a tua musculatura, e aí sim ela indicar quais exercícios você tem que fazer. Sim. Esse seria o padrão, né? O correto. E é isso que eu oriento até hoje para as minhas clientes. E aí eu lembro que eu falei, e aí ela escura, desbeiçada. Daí a Ana mediu, falou assim: não tem nada de desbeiçada, Morinha. Né, é perfeita. E falou que era perfeita. E eu. Ai, ela falou que é perfeita. Se ela falou, né? Ela é vagina sem neura. Beleza. E daí nisso as outras. Tirou a neura. Tirou a neura, claro, né? É a função dela tirar a neura, né? E aí lembro que as outras meninas viram aquilo e quiseram também, né? Aí eu lembro que a Ana falou assim: põe a luva, Morinha, põe a luva. Ai, credo, Ivana. Vai. Ela veio e falou assim, ó, vou te explicar. Aí ela fez eu colocar o dedo na perereca das meninas, foi me explicando. Virou suruba. Resumo da história. Não virou, mas resumo da história. A hora que eu olhei, eu tenho autorização pra falar das duas pepecas, da Vivi e da Alessia. Elas me autorizaram. Falar era nome, né? Elas me autorizaram, eu já falei em palestra sobre elas. A hora que eu vi as duas pererecas e eu comparei com a minha, né? A gente tem essa questão da comparação. Eu falei, gente, a gente é única. Eram todas diferentes. E eu não tinha essa percepção. Mesmo trabalhando no mercado, eu não tinha. E aí eu falei, você não via pepeca, elas são todas diferentes. E a Ana tem razão, a minha é linda. Eu cheguei tão feliz que eu fui e coloquei um piercing na minha perereca. De tão alegre que eu fiquei quando eu voltei de viagem. Eu voltei amando a minha vagina, a minha vulva, o meu clitóris, tudo. Eu tenho essa relação de amor com a minha vulva por causa da Ana. E ela sabe disso. Olha que papel transformador isso, né? Pois eu tava até agora pondo defeito, né? Igual eu coloco defeito em tudo. Mas elas botam, né, Ana? Porque elas não veem pepeca o dia inteiro, que nem a gente. Não criam fantasias a respeito da pepeca, né? Mas assim, eu que como tenho... a gente não compara, nunca viu outras, daí acho que é feio. É feio. Não, às vezes só tá descuidada, bichinha, né? Tá descabelada. Às vezes só tá desbeiçada. Mas eu faço muito avaliação estética, né? Porque como eu sou cirurgiã íntima, então eu tenho uma demanda de pacientes, assim, enorme. E eu tenho um banco de fotografias imenso, com todo tipo de pepeca que você possa imaginar. Com lábios que são maiores para cima, para trás, para o lado, compridos, pendurados para fora. Todo tipo de lábio que você possa imaginar. Então, às vezes, como eu tenho termo de consentimento para mostrar para a paciente, porque para ela tomar uma decisão, ela precisa ver o antes e o depois, né? Muitas vezes eu mostro para essas pacientes alguns resultados pós-operatórios. E elas ficam de cara, porque elas percebem que às vezes tem muitas pepecas que são muito piores que a dela. Que aquele aumentinho ali de lábio que tanto a perturba uma vida inteira, não é nada perto da outra que eu mostrei para ela, de né? De um real problema, né? De um real problema, exatamente. Então, sim, que às vezes dói, às vezes machuca, toda vez que vai transar, aquele beiço entra, rasga, né? Isso mas o problema maior é bem... a função, É a função. Não é a aparência. Isso é uma coisa bem comum, assim, que elas chegam, tadinhas, assim, quase que se desculpando, né? Tipo assim, olha, não é por questão estética, é porque eu tenho dor na academia, porque roça na roupa, porque dói na relação sexual, tal. Quase que ela vem se desculpando para dizer assim, não é pra por estética. Eu falo assim, querida, é o que eu atendo, o que eu faço, você não precisa se justificar para mim, né? Eu entendo as suas questões, as suas dores, mas fique tranquila, não sou eu que vou fazer nenhum tipo de... Parece que elas têm medo do meu julgamento, assim, se eu acho que ela está fazendo a cirurgia por questão estética, e a gente não tem esse julgamento de valor. E por que não a estética, né? E por que não também, né? Se você Exato. quer. Exato. Eu já fiz clareamento,
eu já fiz preenchimento de lábios isso. externos. Por que não já se amar? fiz o Fotona. Sim, por que não se amar? A E Pepeca você é tua, sabe, né? Ana, que eu falo assim, querida, pensa bem. Nós mulheres, pelo menos, a gente tem conserto. A gente tem toda essa gama de tratamento que você falou, preenchimento, clareamento, a gente tem conserto. Agora pensa no homem com um pinto feio. Vai resolver que um pau pequeno. Né? Porém, a gente resolve. Levantar. A gente resolve. Agora estão preenchendo, vocês viram? Vi, homem também. Pra ficar mais grossinho. Tem até botox de bolsa escrotal pra tirar rugas, né? Meu Deus! Não sei se você já ouviu falar nisso, né, Ana? Botox de bolsa escrotal para tirar as rugas, também tem isso. E alargamento de pênis, e aumento de volume, aumento de diâmetro. Os homens também estão entrando no mercado estético íntimo, assim, bem pesado. Das bolas, não. Bem pesado. E eles vão mais do que as mulheres, pode ter certeza. Será? Tomar agulhada no pinto? E no momento que for bem divulgado e acessível, pode ter certeza que vão mais. Urus é mercado, gente. Não, atenção. Você sabe que o nosso uro lá do Gris, que eu não vou falar o nome dele aqui em público, né? Ele sabe que ele é o uro do Gris, ele vai saber se tá falando dele. Ele é o uro, nosso uro lá do Gris, eu já falei pra ele, tu tem que prestar atenção nisso. E daí ele me respondeu assim, Ali, tipo, eu não vou entrar nesse mercado. Eu falei, olha, o que eu tô querendo falar para você, mas o que eu tô querendo falar para você, que não é uma questão financeira, de oportunidade de você ganhar muito dinheiro e ficar rico. Não é a questão. Mas pensa quantos homens tu pode ajudar. Também. Porque eu sinto isso na pele. Quantas mulheres com autoestima baixa eu ajudo. As mensagens, então eu penso, um homem de pinto pequeno, um homem que não consegue ter uma performance sexual, um homem que é comprometido com a sua autoestima. Eu falo assim, fulano, nosso doutor lá, tu pensa no que você pode ajudar. Você pode ajudar a pessoa, entendeu? Então ele falou, eu vou estudar esse assunto. Eu vou ter que editar esse troço. Não falei mal. Eu quero falar uma coisa muito. A Ana, ela tem um perfil super empreendedor. Eu acho isso o máximo, porque vocês sabem, né? Eu tô sempre inventando moda. E você tem um outro Instagram mais recente, que é o Testadoras da Vage. Gente, eu adorei. Maravilhosa. Eu adorei. Dá pra ser voluntária? Eu não parar de ver. Como é que a gente é voluntária nesse negócio aí? Então, fala aí, Ana. Ela faz... Testadoras da Vage? Eu não vi isso aí, não. Viu? Explica aí. Tem um monte de perfil, tem um monte de coisa. Eu sei tudo. Eu sempre recebo muito produto. De gel, de vibrador, de tudo, né? Só que não adianta só eu testar. Então, as outras mulheres também têm que testar. Principalmente, sei lá, se tu tem dor na relação, se tu já tá em menopausa, se tu tá em pós-parto. A gente tem que ver pra... Sim, às vezes arde. Como é que funciona. E aí, esse programa, ele surgiu, acho que há um ano e meio atrás. E até então já foram mais de 50 produtos testados. Então, algumas marcas nos mandam antes do lançamento para ver como é que vai ser a aceitação, se o produto funciona, se o produto não causa alergia. Mas daí você distribui para essas pessoas? Você manda para as testadoras? Você manda para as testadoras? Sim. Como é que a gente se inscreve? Olha, eu vou te mandar, a gente tem uma linha de cosmecêutico íntimo, eu vou te mandar. Hoje em dia, a gente está com 150 mil mulheres cadastradas. Espetacular. Então, a gente faz uma seleção ali, mensal, ou quando tem a temporada de produtos. Tipo, agora, nesse mês, a gente vai estar com vibrador, vai estar com lançamento de gel e vai estar com disco menstrual. Então, a gente está selecionando ali, acho que ao todo vão ser umas 30 mulheres que vão ser selecionadas para testar esses produtos. Entro no Instagram e me inscrevo, é isso? É isso, entra no Instagram. Mas depois tem que mandar resenha depois. Ana, tá? Que raios é aquele tentáculo de polvo? Vídeo? Tem que mandar vídeo? Ai, caramba. Ela manda. Danou-se. Meu Deus. Ai, danou, saca. Dependendo da marca, dependendo do produto, precisa. Eu vou te mandar coisa. Eu vou te mandar coisa pra você mandar pra mulherada testar, porque a gente tem uma linha. Mas que raios é aquele tentáculo de polvo? Eu printei e mandei pra Amora. Falei, Amora, socorro. É um tentáculo de polvo, isso? Mostra ele aí, que eu quero ver. Você tem tudo na mão aí, quero ver, cadê o polvo? Cadê o polvo? É um tentáculo de polvo.
O Monster. O Monster. Gurias, eu tô no meio de uma obra lá embaixo, senão eu ia buscar. Agora, nesse momento, eu estou inclusive na sala de treino do meu marido, que é piloto de corrida. Se vocês olharem aqui atrás, tá cheio de simulador e coisa. Meu andar fica lá embaixo com tudo. Numa próxima, eu venho só pra mostrar os produtos. Agora eu não consigo descer porque o pessoal tá lá no meio da sala fazendo função. A gente podia marcar outra pra ela Mas é um mostrar as coisas, tentáculo, né? gente. Ele tem até ventosa. Mas não é legal a gente marcar outra pra ela mostrar essas coisas? Tem Agora muito me assunto, interessei, hein? Me interessei, Marca outra pra ela hein? mostrar produto, que ela tem das Aham. testadoras lá. Esse Eu só tentáculo fiquei- faz o quê, Ana? É pra enfiar em algum lugar? Mas enfiar muito lugar, porque se é tentando, tem vários tentáculos, você enfia tudo que é lugar. Não é. Vai, ó. É um só, é uma prótese. incrível, porque ele é realmente só um tentáculo. É um só tentáculo braço. só. E é incrível porque essa marca produz produtos em silicone, tipo assim, de altíssima qualidade. Então, são produtos, assim, muito bons, com todos os certificados, porque muitos vibradores vêm da China e eles têm componentes tóxicos na composição. Uhum. Tem os ftalatos, então tem substâncias que não são legais. Mas daí ele só enfia na pepeca. Não é de enfiar. Ah. Enche de lubrificante em cima e tu desliza a vulva. Então tu imagina o seguinte, para uma mulher que tem vaginismo, nunca consegue penetração, mulheres que gostam de se roçar para chegar lá, mulheres que têm uma vulvodinha, tem sensibilidade na vulva, precisa aprender a dessensibilizar aquela região, não gosta do toque da mão, às vezes a unha incomoda. Então aquela textura ajuda a massagear a vulva. Mas daí ele tem um suctor, ele tem aquela linguinha assim, não? Ele tem ventosa. ventosa. Não, é só a textura, a ondulação. Um dia eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Eu achei que era pra colocar no fiofó aquele troço. Quando eu vi a pontinha. Ah, o pessoal daí... Daí viu o que quiser, né? Eu achei. Gente, o nosso tempo acabou. Já? Acabou a tristeza. Não quero. Vamos marcar mais 2, 3, 4, 5. Ana, vem aqui. Vem em Por Curitiba. favor. Vem fazer parte da bancada. Encher a mala de coisa e aí... Isso, vem com o Isso. sacolão. Antes Vem com o disso, eu sacolão vou te pedir aqui. teu endereço, porque eu vou te mandar o vinho e vou te mandar uma caixinha do Intimates também de presente. E depois vocês vão receber o Vagifit. Logo, logo ele tá de cara nova, tá mudando a embalagem. Ai, que legal. Sofrendo ali umas atualizações, aí eu mando pra vocês. Sensacional. Legal. Sensacional. Legal. Ana, muito obrigada. Você é uma mulher maravilhosa, faz um trabalho incrível por outras mulheres e espero que a gente possa estar junto em breve novamente. Um beijo. Beijo, Aninha. Obrigado pelo Beijo, carinho. Obrigado pela participação, Ana. Beijo. Beijo. Gente, se vocês curtiram, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, vem muita coisa mais legal ainda por aí. E sigam a gente, curtam, comentem, compartilhem, mandem pras amigas, que eu acho que a gente tem uma função muito maior ainda, que é conversar com essa mulherada. Um beijo, obrigada a Beijo. todos vocês. Tchau, tchau.